O Enigma da Casa de Chá Brumel e a casa de chá mais encantadora da cidade. A Casa de Chá Brumel era conhecida por 3 coisas: seus bolinhos de lavanda, seu aroma sempre perfumado de jasmim, e sua proprietária, a extravagantemente rica e excêntrica senhora Eleanor Brumel. Viúva de um magnata ferroviário, vivia isolada na enorme construção vitoriana que abrigava, no térreo, a famosa casa de chá, e no piso superior, seus aposentos privados. Aos 78 anos, elegante como uma porcelana europeia, usava sempre luvas mesmo dentro de casa, e tinha o hábito curioso de conversar sozinha enquanto caminhava pelos corredores. Era igualmente admirada e temida. Nunca sorria de verdade. Sorria com os olhos, dizia-se, e parecia julgar cada pessoa que entrava em seu estabelecimento. Quando enviou convites dourados para um chá da tarde especial, anunciando que naquela ocasião revelaria o herdeiro oficial de sua fortuna, toda a cidade entrou em polvorosa. Ela não possuía filhos, parentes próximos ou amigos íntimos. Ninguém sabia quem, dentro daquele pequeno círculo de convidados, poderia ser o escolhido. O evento histórico aconteceria em 23 de novembro, às 5 horas precisas. Mas ninguém poderia imaginar que, antes mesmo de erguer sua xícara, a senhora Brumel estaria morta, dentro de um salão trancado por dentro. 2. Os convidados do Enigma. 5 convidados receberam o convite, além de um convidado extra que apareceu sem aviso. 1. Sr. Harold Pennington, advogado da senhora Brumel há mais de 20 anos. Solene, vaidoso, sempre impecável. Alguns diziam que ele tinha ambições maiores que sua ética permitia. 2. Sra. Lillian Morrow, a protegida da senhora Brumel, jovem delicada de 22 anos, órfã, que trabalhava na casa de chá desde os 15. A senhora a tratava como uma pupila, mas nunca como família. 3. Sra. Adelaide Turner, antiga amiga da juventude de Eleanor, com quem tivera uma briga pública há 4 décadas. Ninguém sabia por que havia sido chamada. 4. Sr. Byron Huxley, um empresário falido, de fama duvidosa. Rumores diziam que Eleanor Brumel o havia arruinado deliberadamente numa disputa por propriedade. 5. Padre Rowan Keating, conselheiro espiritual da senhora Brumel nos últimos meses, desde que ela confessara temer que algo terrível estivesse prestes a acontecer. 6. Edmund Vesley, um jovem detetive promissor, 29 anos, conhecido pela mente lógica e calma. Ele não fora oficialmente convidado, mas recebido com evidente alívio por Lillian, que alegou tê-lo chamado por pressentir que algo ruim aconteceria. Ele não acreditava exatamente em pressentimentos, mas conhecia a reputação da senhora Brumel o suficiente para suspeitar que conflitos surgiriam naquele encontro. 3. O salão trancado. A celebração começou com certa tensão silenciosa. Lillian servia chá com mãos trêmulas. A senhora Turner observava tudo com ar crítico. Pennington fumava seu charuto com insistência. Huxley bebia mais do que deveria. O padre murmurava palavras bíblicas. A senhora Brumel pediu licença para ir ao salão de jasmim, onde faria o anúncio formal. Não quero ser interrompida até estar pronta, disse entregando a Lillian a chave dourada. Apenas bata à porta quando o relógio marcar 5h15. Lillian assentiu. Às 5h12, no entanto, um estrondo abafado ecoou pelo andar superior. Todos pararam. O padre levantou-se de súbito. Isso não parece bom, murmurou. Edmund correu escada acima, seguido por Lillian e pelos demais. O corredor estava silencioso, exceto pelo leve tilintar das porcelanas dentro do salão. Lillian tentou abrir a porta, trancada por dentro. Senhora Eleanor, chamou. Senhora? Nenhuma resposta. Edmund examinou a fechadura. A chave está na parte interna, constatou. Vejam, por baixo da porta, a sombra da chave era claramente visível. Ela não poderia ter caído sozinha, disse o advogado Pennington. Usando uma adaga de decoração retirada da parede, Edmund conseguiu deslocar lentamente a chave, empurrando-a para fora. Quando finalmente abriu a porta, todos recuaram. A senhora Brumel jazia caída sobre o tapete, olhos abertos, expressão de choque, uma xícara quebrada ao lado. No centro de seu peito, uma única marca roxa, como se tivesse sido atingida por um objeto contundente pequeno e arredondado. Não havia arma no local. Não havia janelas abertas. Não havia ninguém lá dentro. A sala estava trancada. Por dentro. A primeira pista. A xícara. O detetive Vesley aproximou-se do corpo. Não há sangue, mas há uma marca, disse franzindo o senho. Algo pequeno, metálico. Talvez uma joia. Não.
Mais provável, um instrumento. Ele examinou a xícara quebrada. Alguém trocou o chá da Sra. Brumel, disse. O cheiro está ligeiramente amargo. Não é veneno comum. Pode ser acessório de distração. O padre cruzou os braços. Você acha que foi assassinato? A Sra. Brumel não costuma cair morta enquanto o salão está trancado, disse Edmund suavemente. Ele então examinou todas as paredes e janelas. Nenhuma saída secreta, nenhuma passagem. Este é claramente um quarto fechado, declarou. Alguém conseguiu matá-la sem estar presente quando abrimos a porta. A Sra. Turner fungou. Então deve ter sido obra de um engenho diabólico. Huxley sorriu. Ou de uma pessoa com muito a ganhar. Isso fez todos se entreolharem. Segredos à mostra. O advogado Pennington. Edmund encontrou no bolso da Sra. Brumel uma carta assinada pelo próprio advogado. Uma carta que a pressionava a resolver imediatamente a questão de sucessão, antes de uma auditoria bancária. Pennington empalideceu. Isso não prova nada além de que eu insistia para que ela tomasse uma decisão, disse. E isso era parte do meu trabalho. To Lillian Morrow. Em seu quarto, Edmund encontrou uma caixa com cartas antigas de Eleanor, carinhosas, quase maternais, e uma carta nunca enviada, na qual a Sra. Brumel dizia: Minha querida Lillian, temo que se revelar o que pretendo hoje, você nunca mais vai querer olhar em meus olhos. Lillian chorou ao ler. Eu não sabia. Não sei do que ela tinha medo. 3. Sra. Adelaide Turner. Ao investigar a visitante ranzinza, Edmund descobriu que ela e Eleanor haviam brigado há 40 anos por causa de um homem que ambas amavam. Adelaide insistiu. Bobagens da juventude. Eu vim porque Eleanor pediu. E porque achei que talvez ela quisesse pedir desculpas. 4. Sr. Byron Huxley. Os registros mostravam que Eleanor havia comprado uma propriedade de Huxley por um preço irrisório, e que dias depois ele falira. Motivo claro para rancor. Huxley, porém, ria escandalosamente. A velha sempre foi mais esperta que eu. Não negarei isso. Mas por que eu a mataria agora, quando ela poderia ter me perdoado e me legado algo? 5. Padre Rowan Keating. O mais sereno dos presentes. Mas Edmund encontrou no bolso de seu casaco um bilhete da Sra. Brumel que dizia: Padre, preciso confessar algo grave. Tem a ver com a minha fortuna e com um segredo escondido por décadas. O padre apenas disse: Ela temia o passado, não o presente. Zim, o mecanismo invisível. Enquanto examinava novamente o salão, Edmund percebeu algo que havia passado despercebido. Um pequeno orifício circular no lustre, e logo abaixo dele, no tapete, um grão metálico minúsculo. Ele o recolheu. Era uma bolinha de metal pesada e lisa, do tamanho de uma pequena uva. Isto foi disparado do lustre, concluiu. Talvez por um mecanismo de mola. Ao desmontar parcialmente a luminária, encontrou um tubo oculto acoplado a uma mola tensionada por uma corda de relógio, e essa corda estava ligada ao mecanismo da porta. Quando a porta foi fechada por dentro, disse Edmund, a mola se armou, e seria disparada automaticamente após alguns minutos. Lillian pôs as mãos na boca. Então ela se trancou sozinha, achando que estava apenas garantindo a privacidade. E sem saber, completou Edmund, que estava ativando sua própria execução. Mas quem montara o dispositivo? Só alguém com acesso diário ao salão. A resposta parecia óbvia. 7. A segunda morte. Quando Edmund reuniu o grupo para contar o que descobrira, encontrou Huxley morto na cozinha, caído sobre o fogão, o cheiro de gás invadindo o ambiente. Ele tentou acender o fogão com o gás aberto, murmurou Lillian, horrorizada. Isso parece suicídio. Edmund examinou. Não, disse. Alguém abriu o gás depois que ele desmaiou. Há um hematoma atrás da cabeça. Agora o assassino estava tentando eliminar suspeitos, ou cúmplices. O clima se tornou claustrofóbico. A chuva forte impedia que fossem embora. A casa parecia respirar com eles. E pela primeira vez Edmund teve certeza de que o assassino estava lá, assistindo tudo. Veito, o jogo final. O detetive reuniu todos no salão principal. O dispositivo foi montado por alguém que conhecia a rotina da Sra. Brumel e que sabia que ela se trancaria para fazer o anúncio. Alguém que podia mexer livremente no salão sem levantar suspeitas. Lillian olhou ao redor nervosa. Pennington ajustou sua gravata. A Sra. Turner ergueu o queixo. O padre permaneceu imóvel. A única pessoa com acesso irrestrito e diário, disse Edmund, era Lillian. A jovem deixou a xícara cair. Não, eu jamais faria isso.
Mas você tinha motivo, continuou ele. Sua caixa de cartas mostrava que a Sra. Brumel talvez fosse revelar algo que lhe faria odiá-la. E, após examinar os registros bancários, descobri que Eleanor destinava a maior parte de sua fortuna para uma irmã perdida que você nunca conheceu. Todos ficaram boquiabertos. Sim, disse o detetive. Lillian Morrow é, na verdade, sobrinha de Eleanor Brumel, filha da irmã mais nova que fugiu de casa aos 16 anos. Eleanor nunca contou por que acreditava ter sido responsável pela fuga e, portanto, pela morte prematura da irmã. Ela temia que, ao revelar o laço sanguíneo e a culpa, Lillian rejeitasse sua fortuna e seu afeto. A jovem tremia. Eu não sabia de nada disso. E não é tudo, disse o detetive. Alguém descobriu esse segredo recentemente e tentou impedir o anúncio. Ele virou-se lentamente. Sr. Harold Pennington, o advogado ficou imóvel. Você tinha acesso à correspondência da Sra. Brumel, disse Edmund. Encontrou a carta não enviada. Soube que, ao revelar a verdade, ela deixaria tudo para Lillian. E que você perderia não apenas sua cliente mais lucrativa, mas também sua posição social. O senhor precisava impedi-la e tentou incriminar a própria sobrinha. Pennington empalideceu. Isso é um absurdo. E matou Huxley porque ele viu você mexendo no lustre, completou Edmund. Ele o chantageou. Precisava estar calado antes que eu encontrasse a prova final. Edmund retirou do bolso um pequeno pedaço de luva de couro. Encontrei preso na mola do mecanismo, do mesmo material da sua luva rasgada. Pennington tentou correr, mas o padre o conteve com surpreendente firmeza. 9. A verdade e o adeus. Com a polícia chegando, Lillian chorou silenciosamente. Ela era realmente minha tia? Era, disse Edmund. E amava você profundamente. Queria reparar o passado. A jovem olhou para o salão vazio, como se esperasse ver a figura elegante da Sra. Brumel caminhando entre as cadeiras. Eu gostaria de ter sabido. Agora sabe, disse o detetive. E talvez seja suficiente para manter viva a memória dela. Lá fora, a chuva cessava lentamente. A casa de chá Brumel parecia suspirar, não de tristeza, mas de alívio. X. Epílogo. Meses depois, a casa de chá Brumel reabriu. Renovada, brilhante, mas ainda com o aroma conhecido de jasmim. No centro do salão havia agora um retrato da Sra. Eleanor, com um sorriso quase completo, como se enfim estivesse em paz. Lillian administrava o local com serenidade. E Edmund Wesley, sempre discreto, visitava a casa ocasionalmente para uma xícara de chá, mas nunca deixava de lembrar a todos. Os mistérios mais perigosos não são os que estão trancados por dentro, mas aqueles que escondemos em nosso próprio coração.